Trecho do livro Here, There and Everywhere, Minha Vida Gravando os Beatles, de Geoff Emerick. All You Need Is Love era de fato muito simples quando nos foi mostrada pela primeira vez, mas ela foi ficando mais complicada conforme ia ganhando estrutura. Embora fosse uma composição de Lennon, notei que Paul estava tomando a frente em muitos aspectos, certamente em termos de fazer sugestões e interagir com os músicos clássicos, muitos dos quais, como o trompetista David Manson, tinham trabalhado conosco antes. Como George Martin quis permanecer na sala de controle, Mike Vickers, da banda Mumford Man, foi recrutado para reger. De tarde, antes da transmissão, a equipe da BBC chegou e começou os ensaios de câmera. A imprensa também foi autorizada a fazer uma breve sessão de fotos, mas quase não os notei. Eu estava muito ocupado, concentrado nos desafios técnicos da transmissão ao vivo. Havia muitas coisas que poderiam dar errado. Para desgosto do grupo, os fotógrafos ficavam gritando perguntas que não tinham nada a ver com a transmissão que aconteceria. Isso porque Paul tinha dado uma controversa entrevista à BBC alguns dias antes, na qual ele confessara que havia usado o LSD. Os outros Beatles estavam com ele, mas eu podia dizer, pelas suas expressões naquele dia, que eles não estavam satisfeitos com a invasão indesejada naquilo que eles viam como suas vidas pessoais. Logo recebemos a notícia de que o diretor de televisão queria colocar uma câmera na sala de controle para pegar imagens de nós três. George Martin, claramente satisfeito, se voltou para mim e disse: "É melhor vocês se arrumarem. Vocês estão prestes a se tornar estrelas de televisão internacional." O que fez com que eu ficasse ainda mais nervoso. Mas nós dois estávamos interessados em roupas à época, e durante o intervalo Richard e eu discutimos animadamente sobre o que vestiríamos. Ele tinha uma jaqueta chamativa listrada, que ele achou que pareceria bem nas câmeras, por isso planejou vesti-la apenas como piada. No final, porém, ele só foi visto na transmissão por um breve momento. Eu optei por uma simples camisa branca e gravata. Eu sabia que estaria simplesmente abafado demais na sala de controle, especialmente em uma noite quente de verão, para pensar em vestir uma jaqueta. Em certo momento, durante o ensaio de câmera, notei George Harrison conversando com o diretor de televisão por muito tempo. Eu não tinha ideia do que eles estavam conversando, mas notei durante a transmissão que a câmera não estava voltada para George durante o seu solo de guitarra. Talvez ele tenha pedido isso especificamente, seja porque ele não tinha confiança em sua performance, seja porque ele sentia que era provável que ele substituísse o trecho mais tarde. Houve também certo problema com o microfone de voz que eu estava usando, que eram volumosos e aparentemente ofensivos para o diretor quanto à estética. Mesmo que Paul e George fossem fazer playback de seus backing vocals, que tinham sido pré-gravados junto com a voz guia de John, Paul tinha pedido um microfone que funcionasse, para que ele pudesse gritar alguns improvisos. O problema é que o microfone que eu tinha colocado bloqueava o rosto de Paul no ângulo da câmera que eles queriam usar. No final, eu concordei com o pedido do diretor de que um microfone menor fosse usado, mesmo que aquele não fosse o microfone que eu normalmente escolheria. Eu sentia que era improvável que qualquer coisa que Paul acabasse improvisando fosse de grande importância para a gravação, e mesmo se fosse, seria algo que poderíamos gravar por cima depois. Os ensaios do fim de semana duraram horas, mas de repente já era domingo à tarde. Depois de completar uma breve passagem de som, George Martin convidou Richard e eu para sua casa, próxima a Marbleworth, onde ele morava com sua esposa Judy, para que pudéssemos descansar por 1 ou 2 horas antes da transmissão da noite. Judy nos fez sanduíches de cordeiro, que sempre foram os favoritos de George. Foi um belo gesto do sobrecarregado produtor, que estava, como nós, sob muita pressão. Infelizmente, eu não acho que tenha ajudado muito a nos acalmar. Eu simplesmente estava louco para que aquilo acabasse. Quando voltamos a Abbey Road, por volta das 6 horas, os Beatles já se encontravam lá, vestindo suas melhores roupas da Carnaby Street, e os músicos em smoking, enquanto as celebridades convidadas, inclusive Brian Aspen, e várias estrelas do rock, esposas e namoradas, estavam começando a chegar. Havia uma verdadeira atmosfera de festa, semelhante àquela que nós havíamos presenciado durante os prévios happenings dos Beatles, mas Richard e eu ficamos impressionados pela forma como John estava visivelmente nervoso, o que era bastante incomum para ele. Nunca o tínhamos visto tão preocupado.
Ele fumava como uma chaminé e bebia diretamente de uma garrafa de leite, apesar das advertências de George Martin de que aquilo era ruim para a sua voz, um conselho que Lennon ignorou solenemente. Uma vez, quando eu passava, eu ouvi John murmurando para si: "Ó Deus, espero cantar certo a letra." Naquela noite ele foi forçado a confiar em sua memória, porque a folha com a letra que ele sempre usava teve de ser deixada de lado, devido ao ângulo da câmera. Se ele virasse a cabeça para consultá-la, cantaria fora do microfone. Paul dava a impressão de estar confiante, mas ele tinha um sorriso estranho e congelado, plantado em seu rosto, e traía seus nervos em frangalhos. George e Ringo pareciam ser os mais calmos dos quatro, embora eu pudesse perceber alguma tensão na linguagem corporal deles também. À medida que a hora da transmissão se aproximava, cada vez mais era quase possível sentir adrenalina, enquanto o nervosismo crescia em todos nós. Paul entrou na sala de controle em certo momento e passou algum tempo trabalhando no som do baixo comigo. Isso me pareceu uma coisa inteligente a se fazer. Não somente ele estava se certificando de que seu instrumento ficaria da forma como ele queria, mas sair do estúdio, ficar longe dos outros e da linha de fogo, teve um efeito calmante sobre nós dois. Isso deu a ambos um pequeno santuário, onde podíamos nos concentrar em apenas uma coisa específica, e não pensar sobre um monumental feito técnico que logo estaríamos tentando realizar. Graças à lei de Murphy, o caminhão da BBC perdeu a comunicação minutos antes de entrar no ar. Então George Martin teve de retransmitir a instrução do diretor de ficar a postos para todos que estavam no estúdio, o que colocou uma pressão extra sobre ele. Um pouco antes do momento previsto para a transmissão começar, George e eu decidimos beber um gole de uísque para dar sorte. Richard quis se juntar a nós, mas George disse: "Não, é melhor você não." Ele sabia que o trabalho de Richard era absolutamente crítico, porque ele tinha a tarefa de reproduzir a fita com a base a partir de uma máquina multitrack, enquanto gravava simultaneamente a performance ao vivo em outra máquina. Se ele se enganasse e colocasse a máquina errada para gravar, teríamos um desastre em nossas mãos. Assim que os copos alcançaram nossos lábios, Murphy atacou mais uma vez. "Indo ao ar agora", nós ouvimos pelo interfone, inesperadamente. De acordo com o nosso relógio, eles estavam 40 segundos adiantados, mas não havia tempo para discutir ou debater o assunto. Instintivamente, George e eu tentamos loucamente esconder a garrafa e os copos debaixo da mesa de mixagem antes que a câmera da sala de controle nos pegasse bebendo. Felizmente, conseguimos completar a operação segundos antes de a luz vermelha se acender. Considerando o pânico da última hora, eu acho que George fez um bom trabalho ao recuperar sua compostura, parecendo elegante em seu terno branco à la Casablanca. Após um momento de pausa, enquanto ele recebia instruções do caminhão da BBC, ele colocou o microfone de comunicação em frente à sua boca e disse: "Pronto, Jeff?" Eu estava, mas ao mesmo tempo em que a pergunta foi feita para mim, eu também ouvi o som desconcertante de uma fita sendo enrolada de novo. Obviamente, Richard não estava tão pronto como o resto de nós. Tentei ganhar tempo. Pronto, Richard, eu murmurei tão lentamente quanto pude, enquanto meu assistente aterrorizado olhava impotente para o gravador, ainda rebobinando. O problema era que, enquanto o caminhão da televisão da BBC estava passando o vídeo de introdução do programa, nós devíamos estar reproduzindo uma pré-mixagem inicial da canção, completa com a guia de voz de John, como pano de fundo para o que estava acontecendo na tela. Então, enquanto Steve Race, o locutor, começou a apresentar o nosso segmento, Richard teve de rebobinar e rapidamente mudar as bobinas. Aquele era o trabalho que não estava totalmente completo, quando George se voltou para nós. Foi apenas uma questão de segundos antes de Richard conseguir resolver aquilo e tudo ficar pronto para ir ao ar. Naquela sala de controle apertada e quente, aquilo pareceu durar uma eternidade. Finalmente chegamos ao momento da verdade. George Martin falou aos 4 Beatles, suas esposas, amigos e orquestra. Ok, todos apostos. Lá vamos nós. E a transmissão começou. Do início ao fim, tudo durou apenas 4 minutos, mas pareceram horas. Foi angustiante, com certeza, mas por algum milagre não houve problemas técnicos da nossa parte. Durante poucos segundos, a transmissão ao vivo da BBC de fato perdeu o sinal de vídeo, mas, felizmente, esse foi recuperado rapidamente e, de qualquer maneira, não foi culpa nossa. Os próprios Beatles fizeram uma performance inspiradora, mas dava para ver a expressão de alívio em seus rostos à medida que a música foi acabando e eles perceberam que realmente haviam conseguido fazer aquilo. John passou por tudo como um artista experiente, fazendo um vocal surpreendente, apesar de seu nervosismo,
e do chiclete em sua boca que ele havia esquecido de jogar fora antes de irmos ao ar. O desempenho de Paul, como sempre, foi sólido, sem gafes, e até mesmo o solo de George Harrison foi razoavelmente bom, embora ele tenha dado uma nota errada no final. Sem surpresas, apesar da partitura complicada e das complexas mudanças de tempo, os músicos da orquestra passaram por tudo aquilo como os profissionais que eles eram, sem nenhuma falha de qualquer tipo, mesmo nos riffs de metais mais exigentes.